Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Israel, pastor local. Louvar a Deus pela vida do vice-presidente do campo, Marco Zender. Isso, Marco Zender. Louvar a Deus pela vida do mesmo. E na pessoa dele, cumprimentar toda a igreja, todos os obreiros, com a paz do Senhor. Amém? Louvar a Deus pela vida do meu amigo Elias. Não me dio esforço para estar aqui junto, né? Dia cansativo de trabalho, mas estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Amada igreja, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo de número 2. Glória a Deus. Feliz em ver as crianças aí aprendendo, né? Deus abençoe vocês. Isso é louvável, viu, pastor Israel? Deus há de recompensá-lo. Um grande legado eles vão levar para a vida toda. Glória a Deus. Capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, eu irei ler para a gente ganhar tempo. Está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciências, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, esse texto tem falado fortemente ao meu coração durante esses dias, e eu quero transmitir algo da parte de Deus para a amada igreja do Senhor nessa noite. Quando nós lemos essa carta aqui à igreja de Éfeso, vem logo na nossa mente, a gente logo lembra, para quem é leitor da palavra de Deus, a gente logo lembra do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. E segundo a tradição histórica, a gente fala assim, um grande homem de Deus, mas alguns historiadores dizem que Paulo era pequeno, possivelmente de 1,5 metro de altura. 1,5 metro de altura. Então Paulo era muito pequeno, mas se tornou um gigante na presença do Senhor. E quando a gente lembra da igreja de Éfeso, a gente logo lembra quem foi o seu fundador. Paulo foi o fundador dessa igreja. Quando nós observamos que cidade era essa, a cidade de Éfeso era chamada por um escritor romano a luz da Ásia. Ela era a feira das vaidades. Não era fácil ser crente na igreja de Éfeso, era muito difícil. A cidade tinha mais ou menos 200.000 pessoas. Eles tiveram a ousadia de construir um teatro que cabia sentadas 24.000 pessoas. Mais tarde, Roma, quando capturava os seus mártires, levava para ser devorado pelos leões lá na Ásia. Mais tarde, a gente vai observar que Inácio a rebatizou como a porta dos mártires. Ou seja, não era fácil ser crente neste lugar. Então a gente lembrando quem foi o fundador dessa igreja, quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, Paulo no final da segunda viagem missionária, por volta do ano de número 50 a 52 depois de Cristo, Paulo ele chega ali, só que não demora muito, mas ele deixa um casal missionário chamado Áquila e Priscila. Esse casal fica ali, Paulo vai partindo para Corinto e possivelmente ele vai fazendo outras visitas.
E Áquila e Priscila, naquele lugar, como missionários, recebem uma visita de um varão ilustre, um varão chamado Apolo, eloquente na palavra. Ele sabia muito bem concernente o batismo de João. Ele convencia os seus ouvintes na pregação do evangelho, só que ele ainda era raso demais, ele não conhecia ainda o batismo no Espírito Santo. Então Paulo, ele sai de Éfeso, vai para Corinto e vai na sua viagem missionária. E posteriormente, por volta do ano 52, Paulo agora na sua terceira viagem missionária, depois que Apolo vai para Corinto pregar a palavra, Paulo agora retorna novamente a Éfeso. Ele tinha que voltar àquele lugar. E quando chega no capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos, a gente vai observar Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo chegando ali, ele tem uma preocupação. Já tinha muitos crentes naquele lugar, mas só que eram crentes que ainda não tinham experiência com o Espírito Santo. E tinha 12 varões. E o texto diz no versículo 2, Paulo vai fazer uma pergunta para eles: recebestes vós já o batismo com o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, Apolo pregou ali, mas não pregou sobre o Espírito Santo. Então Paulo, no versículo 6, ele diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram 12 varões que foram cheios do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Então observa bem, Paulo demora 3 anos nessa cidade. Para você entender o versículo 4 e o versículo 5 do qual nós lemos: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor foi esse, pastor Paulo? O primeiro amor, quando Paulo chega nessa cidade, ele prega o evangelho genuíno, o amor de Cristo, a essência do cristianismo, que é o amor cristão. Tanto é que o próprio Senhor falou: vocês serão meus discípulos se amardes uns aos outros. Observa bem, então Paulo demora 3 anos nessa cidade, Paulo demora 3 anos nessa igreja. Ou seja, ele solidifica essa igreja com a base do evangelho. Ele prega ali, ele ensina as pessoas. E olha para cá, foi um tempo de avivamento espiritual, foi um tempo de poder. Eu vou te mostrar na Bíblia. Aí observa bem o versículo 11 do mesmo capítulo 19: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Como assim, pastor? Olha só, de sorte, o versículo 12: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo estava trabalhando, não tinha o tempo assim suficiente para visitar os enfermos, mas a fé daquele povo estava tão baseada na palavra, naquilo que Paulo estava pregando, que eles pegavam os lenços e aventais, levavam, passavam nos enfermos, os enfermos eram curados. Aqueles que estavam possessos, passavam neles e eles eram libertos naquele momento. Ou seja, essa igreja experimentou um tempo de avivamento. E olha para cá, detalhe: esse tempo não ficou só naquele tempo da igreja primitiva, não. Deus ainda quer fazer nos dias de hoje, derramar poder sobrenatural. E eu estou pregando para uma igreja avivada, eu estou pregando para uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem faz não é o pregador, quem faz não é o pastor local, quem faz é Jesus de Nazaré. E se eu creio nessa noite que tem crentes que acreditam no poder sobrenatural, que não ficou somente no passado, Deus ainda faz hoje. Caroços pode desaparecer, o câncer pode desaparecer, as enfermidades podem desaparecer, porque eu creio no poder de Deus. Aleluia. E o versículo 20 diz que Paulo dedicou esse tempo todo nessa igreja. Assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, por mais que tinha perseguição. Agora olha para cá, essa igreja, ela estava baseada na palavra de Deus, mas no princípio
da igreja primitiva, como ela nasceu. Pastor Paulo, como foi que a igreja primitiva nasceu? Capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, olha só, e em cada alma havia temor. São os pilares de uma igreja vitoriosa. Se aqui tem comunhão, se aqui tem oração, se aqui tem temor, se prepare para ver Deus operar o sobrenatural dele. Louvado seja o nome de Jesus. É a receita, é os requisitos para uma igreja experimentar um avivamento: perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações, e por último, temor do Senhor. O que nós estamos vendo hoje, pastor Israel, é que muitos estão perdendo a graça, perdendo o temor. É o que está acontecendo no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ei, lembra como foi que você nasceu. A Assembleia de Deus nasceu no fogo. Eu creio, por mais luta que estamos passando, o misticismo tentando tomar conta de muitas igrejas, mas eu ainda creio nos remanescentes. Eu ainda creio naqueles que oram no culto de doutrina. Eu ainda creio naqueles que têm campanhas de oração. Eu ainda creio que Deus fará grandes reboliços nos nossos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então essa igreja experimentou um tempo de avivamento. Agora, olha só esse detalhe. Paulo agora vai embora, mas só que Paulo parece que já estava profetizando. Quando Paulo ele vai, retorna uma vez para se despedir dos presbíteros, Atos capítulo 20, você vai observar que a partir do versículo 24 diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus em Éfeso, não vereis mais o meu rosto. Paulo estava indo e não ia voltar mais. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ele pregou para todos ali naquele lugar, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí ele vem agora com uma palavra que a gente vai entender por que essa igreja passou por esse processo, qual nós lemos nessa noite. Aí o versículo de número 28: olhai por vós, por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aí o versículo 29: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Paulo já estava profetizando. Por quê? Porque os nicolaítas introduziram no meio dessa igreja, queria contaminar essa igreja, pregando um evangelho fácil, um evangelho de qualquer jeito, sem proibição, um evangelho. Irmãos, agora olha para cá, está diferente dos dias atuais. Os espíritos dos nicolaítas permeiam ainda nos dias de hoje, tentando entrar no meio da igreja, pregando um caminho fácil. Ei, mas eu aprendi na palavra que o caminho é estreito, a porta é estreita, não é fácil. Eu aprendi dentro da palavra que para entrar no céu exige esforço, não é de qualquer jeito. Então nessa noite eu quero profetizar de olho aberto. Levante a sua mão. Ei, seja como os crentes. Aprenda com os bereanos, aprenda com a igreja de Éfeso. Não deixa esses lobos devoradores entrar no meio do rebanho, porque Deus ainda tem homens santos que ainda estão nos púlpitos da igreja, pregando o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho que vai levar a igreja para o céu. Quem pode levantar a mão, glorifique e exalte o nome dele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora olha para cá. Depois que Paulo sai da igreja de Éfeso, pastor Paulo, ele manda Timóteo pastorear essa igreja. Irmãos, olha para cá. Essa igreja teve pastores excelentes. Áquila e Priscila, um casal missionário. O apóstolo Paulo, depois Timóteo. Agora, paz, meus irmãos. O texto que eu li diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas teve um pastor que
pastor, essa igreja, e não era para essa igreja passar por isso. Quem foi, pastor? O apóstolo João. Era conhecido como o apóstolo do amor. Olha só, depois que passa 40 anos, por volta do ano 60, depois que passa 10 anos, por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo, preocupado com a igreja, mais alegre, porque a igreja ainda estava permeando ainda no amor cristão, ele escreve a carta aos Efésios. E na carta aos Efésios, fazendo um panorama geral, Paulo elogia a unidade da igreja, Paulo elogia o amor da igreja. Tanto é que ele escreve no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos, por causa de vocês, a alegria que eu tenho de vocês, a unidade, a fé que vocês têm. É uma carta excepcional. Depois vocês leem essa carta, é uma carta fabulosa, você aprende muito. Depois, quando Paulo estava preso em Roma, da prisão, ele escreve essa carta, elogiando a alegria, o amor que os irmãos ainda estavam permanecendo nele. Mas 40 anos se passam. O apóstolo João passou nessa igreja, o apóstolo do amor, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus, todo carinhoso, amoroso. Ele, tanto é que a tradição histórica diz que quando João pastoreava essa igreja, ele já velhinho, cansado, ele sentava numa cadeira e pregava, e a pregação dele, se fosse nos dias de hoje atuais, seria uma pregação enfadonha, cansativa, porque ele só pregava a mesma mensagem. Pastor, qual era a mensagem? Diz os historiadores, Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, que João pregava essa mensagem: filhinho, amai-vos uns aos outros. Era a mensagem que João pregava. Todo domingo João pregava essa mensagem: filhinho, amai-vos uns aos outros. Ao ponto de um discípulo de João chegar para ele: mestre, porque o senhor só prega essa mensagem? Aí João olha para ele tete a tete e diz: meu filho, porque se você cumprir somente esse mandamento, você não precisa fazer mais nada. Irmãos, olha para cá. Qual é o maior problema das igrejas hoje, se não for contenda entre os irmãos? A maior dificuldade, sabe o que está acontecendo? Muitos estão com a arma apontada uns para os outros. Paulo falou para os Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 12: ei, nós não temos que lutar contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa batalha. E como a gente vence ela? Joelho, adoração, é você louvando, é você adorando. Enquanto você levanta a mão, você vence a batalha. Cadê crentes que vai vencer a luta nessa noite? Levantando as mãos, adore a Ele. Enquanto você adora, a luta está sendo vencida. Observa bem, depois que passa agora 40 anos, não sabe ao certo quem era o pastor da igreja. O tempo passou, nós sabemos que Timóteo já foi pastor, nós sabemos que João também já foi pastor. A tradição histórica, possivelmente extra-bíblica, não está na Bíblia, entenda, que Policarpo foi um discípulo de João, que possivelmente ele foi um pastor foi pastor também dessa igreja. Mas aqui no contexto que eu li, a gente não sabe quem era o pastor, mas o texto inicia dizendo: escreve ao anjo, ao pastor da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, as igrejas, e que anda no meio dos 7 castiçais. Agora olha para cá, pastor Israel, a gente tem uma noção de que Deus está no trono e Jesus está à destra, ao lado de Deus. A gente tem essa noção que o Senhor está lá no céu, não é verdade? Muitos têm essa noção, mas se a gente observar o texto, a Bíblia está dizendo que Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então olha para cá e entenda, baseado nessa palavra, nós temos uma visão pela fé que Cristo está no meio da igreja. Ele está contemplando a cada um nessa noite. Sabe o que acontece? É como eu estou andando aqui olhando para cada um de vocês. Cristo não é só um Cristo transcendente. Transcendente por quê, pastor? É algo que é imensurável, é algo que você não pode nem captar na sua mente, é algo fora do normal. Mas ao mesmo tempo, Ele é um Cristo imanente, que
pode ser tocado, que pode ser poupado nessa noite. Ele é um Cristo que, segundo a sua necessidade, eu estou pregando para mulheres aqui nessa noite, eu estou pregando para crentes aqui nessa noite, que entrou, só Deus sabe como você entrou aqui, mas o meu Cristo, andando no meio da igreja, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua enfermidade, Ele sabe das suas preocupações, e eu vou profetizar nessa noite. E se você tem juízo, levante a sua mão, porque Jesus nessa noite pode tocar em você. Ele está passeando no meio da igreja, Ele está andando no meio da igreja, Ele está andando no meio da igreja, e se Ele está andando, Ele conhece você, Ele está olhando para você, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe como foi que você entrou aqui nessa noite. Mas eu vou profetizar mais uma vez, da mesma forma que você entrou, você não vai sair, você vai sair daqui com a vitória nas mãos, você vai sair daqui cheio da graça de Deus. E se quiser falar em línguas estranhas, fala, e se quiser profetizar, profetiza, e se quiser ficar em pé, fica, e se quiser fazer barulho, faça, porque Jesus merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Aleluia, aleluia. Eria lamancho a séria, chongueva súria managas, eria lamancho a séria. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma presença gloriosa aqui nessa noite. Os céus estão abertos aqui para Defeliçado nessa noite. Eu estou sentindo uma cachoeira de glória descendo aqui no meio da igreja. E se isso é verdade, crente já está sentindo, já está falando em línguas, já está claia, séria, lamanchobre, a súbria. Faça assim com a sua mão, faça assim com a sua mão, levante ela para o alto, faça assim. Deus nessa noite vai derramar na palma das tuas mãos aquilo que você tem pedido, mas o que Ele quer fazer nessa noite? Renovo, 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 renovo da parte dEle na sua vida. Sobre a séria, laia, sobre a managás. Jesus se apresenta como aquele que está presente em ação no meio da igreja. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso: eu estou no meio de vocês, eu estou em movimento no meio de vocês, eu estou em ação, eu não estou parado. Eu estou no meio de vocês, eu estou em ação. E Ele diz que eu tenho na minha destra as 7 estrelas, as igrejas. Aí eu entendo, Elias, que nós estamos na palma da mão de Deus, nós estamos na palma da mão do Senhor. Aí eu me lembro do capítulo 10 de João, o versículo 28. Ninguém pode arrebatar vocês da palma das minhas mãos. Quem está na mão de Deus, nada pode nos tirar do centro da vontade dEle. Por quê, pastor? Porque quando eu vejo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 31, ele diz: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: nós somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aí vem a parte que é mais gostosa, presbítero pastor Israel. Ele diz assim, ó: quem pode nos separar do amor de Deus? Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nessa noite eu quero profetizar: você está na palma da mão do Senhor. Crente, cadê o crente que está na palma da mão de Deus? Levante a mão e adora. Aleluia, aleluia. Ninguém pode nos arrebatar da mão dele.
Ninguém. Mas eu vou encerrar, irmãos. Eu não quero enfadar os irmãos. Eu vou encerrar. Mas o texto que nós lemos: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse, irmãos? Alguns pensam que é qualidade. Aí eu estou fazendo para Deus, eu limpo a igreja bem bonitinho. Isso não é primeiro amor. Eu sou um obreiro excelente e tal, eu faço. Isso não é primeiro amor. Se a gente for observar o contexto aqui, primeiro amor é quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Primazia é Deus em primeiro lugar. É quando nós colocamos Ele em tudo em primeiro lugar na nossa vida. Primazia. É só você olhar para o padrão principal, a igreja primitiva. Vai em Atos 2, veja o nascimento daquela igreja e você vai ver o que é o primeiro amor. Aí o Senhor está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, o texto não está falando para você lembrar do seu pecado, aonde foi que você caiu, o erro que você cometeu, porque se você fizer isso, você vai pegar outros descaminhos, vai se embaraçar mais ainda. O texto está dizendo para você lembrar do seu erro, do seu pecado. Não. O texto está dizendo: lembra-te, pois, de onde você caiu. De onde foi que você caiu? Tem muita gente que caiu, sabe de onde? Do centro da vontade de Deus. Era um levita, caiu da condição de um levita, de um cantor, de um pastor, de um pregador. Caiu dessa posição. É como o filho pródigo está lá, pediu herança ao pai, foi para uma terra longínqua, perdeu tudo. Depois ele fez o quê? Caiu em si e ele lembrou de onde? Lembrou de onde? Da casa do pai. Ele não lembrou do erro que ele cometeu, da besteira que ele fez de pedir a herança. Ele lembrou da casa do pai. E ele falou bem assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância, e eu aqui perecendo. Eu aprendi algo muito interessante com um pregador renomado aí, Moisés Leopoldino, que é muito interessante. Ele fala o seguinte: nobres companheiros, pastores, pregadores, que estão na frente da obra, não seja funcionário, seja herdeiro. Porque o filho pródigo falou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância, só que trabalhador recebe salário e filho tem herança. Tem muitos que estão recebendo salário, tem salário. Aí vai chegar naquele dia: abre a porta, sim ou não? Seu salário já foi pago. Aqui só entra herdeiro. Aqui só entra herdeiro. Aqui só entra herdeiro. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai levantar herdeiros aqui neste lugar. Pessoas compradas, lavadas, remidas pelo sangue. Cadê? Levante a mão nessa noite. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma liberdade no Espírito. Eu estou sentindo uma presença. Oh Espírito, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Abraço, com a permissão do pastor Israel, se coloca sobre os pés. Pratica as primeiras obras. A irmã prepara para louvar a Deus com hino. Não fica calado não, irmãos. Espírito de adoração. Entenda nessa noite, enquanto você adora, o céu se abre. A irmã vai preparar um louvor aqui, e eu vou ministrar nessa noite. Eu vim para dar lugar, eu vim para sentir a presença dele. Eu não vim só pregar não, eu vim foi para adorar o meu Jesus, porque eu entendo que quando eu adoro, ele já está fazendo coisas por mim amanhã, depois de amanhã. Enquanto eu adoro, tem batalha sendo vencida. Eu vou profetizar nessa noite: se você dá glória, se você glorificar, Deus já vai preparar uma vitória para você ao sair deste culto. Sobre a Sérgia, lá sobre a Managás. Pode adorar. Eu vim para adorar nessa noite. Eu vim para sentir a presença dele. Eu vim para sentir a presença dele nessa. Eu vim para dar lugar nessa noite.
volte à essência, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, volte a experimentar aquilo que você experimentava antes, falar em línguas, ser cheio até o tutano, ser glória, sério, aleluia, aleluia, oh glória. Não quero mais. Deus está fazendo coisa sobrenatural aqui nessa noite. Está descendo renovo dos céus nessa noite. Está descendo renovo, está descendo renovo, está descendo renovo, está descendo renovo de novo. Quero ser verdadeiro e no meu coração. Será que você pode levantar as mãos e adorar nessa noite? Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Aleluia! Queremos estar na tua presença, Senhor. Aleluia! Cante. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Dos exércitos, correntes estão sendo quebradas nessa noite. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Está sendo liberado cura aqui nessa Eu noite. quero estar. Jesus quer batizar com o Espírito Santo, mas Jesus não batiza quem fica com a boca fechada. Jesus batiza quem dá glória, 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 glória. Quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Adore a Ele nessa noite. Quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto. Jesus está renovando nessa noite. Seja renovado nessa noite. Seja renovado nessa noite. Do que estar perto de ti.
sentir a tua presença, amado Deus. Oh, aleluia. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Queremos o teu renovo todos os dias da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Está descendo renovo de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Está descendo renovo de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Eu estou vendo Jesus curando as enfermidades aqui nessa noite. Espírito. Ergue sobre a Sérvia. Aleluia. Ergue sobre. Não vai precisar fazer cirurgia. Não vai precisar fazer cirurgia. Não vai precisar fazer cirurgia. Não vai. Disposição. Não vai precisar fazer cirurgia. Olha o mistério aí. Não vai precisar. Não vai precisar fazer cirurgia. Não vai precisar. Porque eu sou Deus que cura. Sou eu Deus que cura. Sou eu Deus que cura. Sou eu Deus que cura. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Eu vim para adorar nessa noite. Ouvir tua Eu não vim para palavra. ficar abrindo boca com sono, não. Eu vim para adorar. Eu vim para dar glória. Suprema exatidão, o que quer de mim? Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir. Se a verdade no que eu estou pregando, abra os céus nessa noite. Inunda esse crente com glória, com unção, poder. Renova, 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 renova nessa noite, Jesus. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu sou adorador, eu sou adorador. Eu vim pra adorar, eu vim pra adorar. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo aí, receba. Receba o toque dele, receba. Receba o toque dele, receba. Receba. Insista mais um pouco. Bate na porta. Não desista. Não desista. Bate na porta. Não desista. Tem graça. Tem cura. Tem milagre. Tem renovo. Tem graça. Tem cura. Tem milagre. Tem renovo. Tem graça. Tem cura. Tem milagre. Tem renovo. Darei, nada farei sem ti. Toca, toca. Pede ele para te tocar nessa noite, vai, pede. Mais um passo darei. Pede ele para te tocar nessa noite. Quando ele toca, cura. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei,
O Deus que falou está aqui. O Deus que falou com você continua aqui. Coloca a mão no teu coração. Reanima corações, Pai, nesta noite. Pai, a tua palavra é fiel e verdadeira. Nós não viemos ao lugar errado, nós viemos à casa certa. Nós viemos ao endereço certo, Pai. E há um povo aqui na frente, o nome deles é sobreviventes. Eu estou diante de sobreviventes nesta noite, Senhor. Gente que tem cicatrizes e tem história. Gente que não parou de marchar, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor falou. Porque o Senhor curou. Porque o Senhor tocou. Porque o Senhor bradou nesta noite em nossos corações. Pai, muito obrigado, Pai. O Senhor lembrou das promessas nesta noite. Os projetos. Os projetos. Te louvamos, Senhor, para todo sempre. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Silencie os problemas e ouça uma voz agora. Olha o que ele diz. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Lamaya. Nimiaya machua. Inimicala maiachua. Senhor Jesus, te louvamos. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor não é